segurança, né? Essa história é muito, muito interessante, né? Ela começa com a morte de um garoto durante uma operação Sim. policial. Você pode contar essa história desde da morte do garoto até o primeiro baile funk com Alvarado de Minas? Então, quando a gente começou a realização desses eventos, é, a gente já fazia evento dentro da comunidade, só que não precisava de alvará. Então a gente, o povo da favela é muito festivo, né? Então a gente junta, às vezes, a turma de amigo, turma de vizinhos, e a gente senta ali, faz um almoço, faz um churrasco, e aí começa um pagode, começa uma música para tocar, e sempre tem festa. E aí, com isso, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, a gente fazendo os eventos. Começamos, assim, virou um evento. Tipo, dia de semana, dia de domingo, à tarde, juntava uma turma ali com os instrumentos, fazia um pagode, depois colocava som mecânico. Nisso, o funk começou a se tornar um ritmo bem, né, bastante forte dentro da comunidade, em todos os locais. E aí essas pessoas gostavam, foi começou a ficar, a se fortalecer e ter aquela pegada assim, né, da juventude gostar. Então a gente fazia um pagode e depois do pagode a gente colocava a música de funk. E aí quando colocava o funk, lotava, vinha saía os jovens, saía tudo de dentro de casa por conta da música e ia para a festa. E aí aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. E aí a polícia sempre chegava e falava que a gente não podia fazer essas festas porque não tinha alvará. Aí tá, aí a gente começou a correr atrás do alvará. Só que sempre que a gente ia atrás dos alvarás, a prefeitura, os outros órgãos, estava tudo ok. Mas quando chegava na PM, a PM barrava. Então, quer dizer, a gente tinha um empecilho. A gente continuou fazendo, e aí a gente começava, tipo, 5 horas da tarde e terminava às 10 da noite. Então, dava 10 horas, a gente desligava. Aí eu vou contar o porquê do meu envolvimento com esses eventos. Justamente porque eu tinha filho adolescente, meu filho adorava participar, e eu não queria, ele tinha 13 anos, eu não queria deixar ele sozinho, né? Você fica com a insegurança. Então eu ia também, ficava de longe vigiando, mas aí, quando eu vi que precisava ser uma coisa organizada, eu falei assim, não, a gente tem como organizar. Por quê? Porque não era só eles, a gente é uma comunidade e todo mundo gostava de participar da festa. Então eu comecei a organizar, a gente começou a colocar barraquinhas no espaço, aí alugava o som de um menino que é daqui da comunidade também, que tinha um som baratinho, tipo, ele alugava assim, ele levava o som com o carro dele, a gente pagava R$ 100. Então, não era Valor aluguel, era uma simbólico, né? estrutura. É, e aí a gente colocava lá o som dele e com isso fazia uma festa que, assim, antes de... Aí, 100 pessoas, 200 pessoas, foi tomando uma proporção muito grande, e aí a gente tinha esse empecilho da PM. E aí, o que, que a PM, que a gente começou a fazer? A fazer mesmo os alvarás, mas não conseguia por conta disso. A gente continuou fazendo as festas. Num certo dia, aconteceu de que a gente estava fazendo essa realização desse evento, quando de repente chega a polícia. Eles chegaram, é, viram a festa acontecer, passaram na festa e tal, e aí nisso estava tocando sertanejo. E aí acabou o show de sertanejo, que era uma moça até que. Porque o que acontece? A gente nem precisava pagar as pessoas se ofereciam para ir, porque tinha um público muito grande, e ali ela mostrava, né, a arte dela, cantava as músicas, o que ela sabia fazer. Com isso, ela criava uma série de pessoas acompanhando, escutando. Isso para o artista é bom. E aí, o que a gente fez? Nós estava tocando sertanejo. Quando acabou o sertanejo, que foi a última atração, a gente colocou o som mecânico de funk. E aí tinha uma DJ também que queria se apresentar para mostrar o trabalho dela. Quando essa DJ chega e começa a tocar, na segunda música de funk, a gente já escuta as bombas caindo no meio do povo. E aí tinha muita gente, todo mundo saiu correndo, pisoteando. E aí começou um tiroteio. É, Na verdade, um confronto com pessoas armadas lá próximo, que era perto de uma. Querendo ou não, a gente está dentro da favela, e era perto de uma boca, e começou a ter um tiroteio. E aí eles começaram a trocar tiro,
De repente, aquela correria toda, sai um rapaz do beco, todo mundo correu, escondeu, cada um foi para uma casa, saem uns rapazes do beco carregando um menino que tinha sido atingido. E aí a gente levamos esse menino, não foi eu, foi as pessoas que estavam lá no local, porque a gente correu, né? Todo mundo foi para casa, que estavam no local, levaram o menino para o hospital, e no outro dia a gente recebe a notícia que o menino tinha falecido. Chama Gabriel. E aí, através da morte do Gabriel, a gente convocou, porque, né, teve esse episódio, a gente convocou todo mundo, toda a comunidade, a gente tinha grupos de WhatsApp, para descer e fazer esse protesto. Por quê? Na versão da PM, a festa era irregularizada. E, na verdade, era porque não tinha alvará. Só que aí, o que aconteceu? A gente protestamos, fomos para a Praça 7, protestamos, chamamos todas as mídias, a gente conseguiu atingir a mídia, órgãos públicos, para a gente estar dando início, né, aos processos certos, né, de alvará, para fazer as festas dentro da favela, com horário de começo e término, e assim que aconteceu. E aí a gente conseguiu chegar, né, a diálogo com o poder público, né, juntamente com o prefeito, com todos os envolvidos, e conseguir o alvará para fazer as festas. Fácil? Foi? Não foi. Não foi fácil. Por quê? Porque além de você ter o diálogo, ter que ter esse diálogo com o poder público, com todos os envolvidos, ainda tem a comunidade também, porque a gente tinha que dialogar. Por quê? Porque a gente sabe quem que organizava antigamente os eventos dentro da favela. Então, é chegar nessa galera, conversar e falar com elas, a gente vai fazer, vai estar organizando aqui, mas é uma festa organizada, a gente não quer que nada de ilícito aconteça, né? Principalmente no meio, durante essa festa, cada um no seu lugar, vocês continuam nos seus lugares, mas a gente vai fazer aqui. E esse diálogo foi aceito, foi concordado, e a gente começou a fazer as festas com o alvará. A gente começava às 5 horas da tarde e terminava às 10 da noite, todos os domingos. Porém, a proporção do evento com o alvará foi se tornando muito maior. E aí a gente não estava dando conta mais o espaço não comportava mais 2.000 pessoas na rua, tão pequena, era muita gente, né? E aí a gente foi diminuindo, aí foi aumentando muito o fluxo de pessoas. Por quê? Porque as pessoas sabiam que naquele baile elas podiam estar participando. Na verdade, não era nem um baile, era um pagofunk. A gente fazia um pagode, depois no final rolava o funk. E aí a gente começou a ter muita gente, o espaço começou a ficar pequeno. E aí eu tive uma outra ideia que acontecia, que era o seguinte: dentro aqui da comunidade, a gente tinha um problema muito grande, que era das gangues, né? Então, as pessoas não podiam, quem era de uma área não podia passar para outra. Então, como só em uma parte da favela a gente fazia esse evento, as pessoas das outras vilas tinham vontade de participar e não podia. E aí a gente começou eu tive a ideia da gente fazer o baile itinerante. E aí esse evento rodar todas as vilas, cada final de semana, uma vila da comunidade. E aí a gente chegava na outra vila para conversar, justamente com essa proposta de que ia acontecer, mas que a gente não, que, né, esse impasse não podia acontecer de ter, por exemplo, quem fosse de uma vila fosse para outra, ser, né, atingido, brigasse, que houvesse qualquer tipo de confusão com essas pessoas. E aí isso foi uma coisa muito boa, que aí depois, porque toda semana que a gente fazia o alvará, a gente ia reunir com os órgãos públicos de novo, para ter essa avaliação. Com isso, a gente conseguiu diminuir muito o índice de criminalidade dentro da comunidade. Por quê? Porque todo mundo começou a rodar dentro da comunidade de novo, coisa que há muito tempo muitas pessoas não faziam, justamente por conta dessas festas, né? Então, foi muito bacana.